Em relação à solubilidade dos álcoois, podemos dizer que eles são muito solúveis em solventes apolares. Os álcoois, como eu mostrei anteriormente, eles têm uma cadeia carbônica de natureza apolar, o que permite, então, interagir com moléculas apolares de solventes. Então, os álcoois em água, só os menores são solúveis, mas em solventes apolares, os álcoois se dissolvem bem. Uma propriedade química dos álcoois é a acidez. Os álcoois, eles têm uma acidez, quer dizer, a gente fala que os álcoois são ácidos muito fracos de Bronsted-Lowry. Ácido de Bronsted-Lowry é uma molécula, é uma espécie capaz de ceder íons H+, hidrogênio H+. Então, os álcoois, como eles têm o hidrogênio ligado ao oxigênio, eles podem até ceder H+, mas a acidez dos álcoois é extremamente baixa. Eu te falo que a água é ácido fraco também, mas mais forte que os álcoois. Então, se eu colocar o álcool na água, o álcool não se comportará como ácido, ele é mais fraco que a água. Os álcoois têm uma acidez maior do que dos hidrocarbonetos, isso é verdade, mas são ácidos muito fracos e têm uma acidez, veja, isso é importante destacar, são ácidos mais fracos que a água. Eles têm uma certa acidez, mas menor do que a água. Então, na presença de água, a acidez dos álcoois nem é notada. Por exemplo, uma bebida alcoólica, ela tem uma acidez devido ao etanol? Não. A acidez do etanol é muito menor do que a acidez da água. Então, com isso, nós encerramos as propriedades dos álcoois, mas sabendo que veremos com mais detalhes, com maior profundidade no módulo mais à frente, mas isso é só para caracterizar um pouco os álcoois. Para terminar, então, essa parte de álcoois, vamos conhecer os álcoois comercialmente mais importantes, os álcoois mais produzidos e consumidos no mundo. Primeiramente, o metanol, também chamado de álcool metílico. O metanol ou álcool metílico, ele é um líquido incolor. Ele é um líquido extremamente volátil, né? E ele é o álcool mais volátil que tem e ele é altamente inflamável. Ele é utilizado como combustível em carros de corrida, em aeromodelos. Então, o metanol, ele é muito mais tóxico do que o etanol. O metanol, ele é muito solúvel em água, é solúvel em solventes apolares e é muito tóxico. A ingestão do etanol pode provocar cegueira humana. Em 1999, teve uma festa em Salvador, não lembro muito bem que tipo de festa que é, mas tinham várias pessoas em que foi servida uma cachaça. Só que essa cachaça tinha um alto índice de metanol. 40 pessoas morreram contaminadas com metanol. Os primeiros sintomas da intoxicação é tontura, confusão mental, parece que a pessoa realmente está embriagada, dores abdominais, até isso leva a óbito em questão de horas. Então, o metanol é muito mais tóxico do que o etanol. Na década de 80, o Brasil teve muitos problemas com a produção do etanol e começou-se então a colocar na gasolina metanol.
etanol. Isso levou muitos problemas de saúde aos frentistas de postos de gasolina, devido à elevada toxicidade do metanol. O metanol, ele é altamente inflamável e é interessante destacar que a queima do etanol, a chama produzida é invisível. A chama, o metanol está queimando e você não vê chama, você não vê, a chama é incolor, ela é invisível. Então isso é um dos problemas do uso do metanol como combustível, porque o risco de acidente é muito maior. Você não vê a combustão, você não vê a chama. Isso é porque não ocorre a emissão de luz visível, apenas de fótons de radiação infravermelha durante a combustão do metanol. Nos Estados Unidos, usa-se muito metanol para a produção de biodiesel, mas no caso do Brasil, o nosso biodiesel é produzido a partir do etanol, que é o próximo álcool, também muito comercializado no mundo, o etanol, o álcool etílico. Por conta da nossa grande produção de cana-de-açúcar, o álcool mais produzido no Brasil é realmente o etanol. Ele é um líquido incolor, todo mundo conhece, ele é um biocombustível, quer dizer, é um combustível renovável, por exemplo, os derivados do petróleo são combustíveis fósseis, não renováveis. O etanol não, é um biocombustível, uma fonte renovável. É um solvente industrial. O etanol, ele tem uma habilidade de solver em solventes polares e também em solventes apolares. É um aditivo da gasolina. Hoje a gasolina brasileira, ela contém 27% do seu volume é etanol. O etanol é adicionado à gasolina no Brasil para aumentar a sua octanagem. Quer dizer, em outra aula eu discuti o que é octanagem do combustível. A octanagem mede a resistência do combustível à compressão, quer dizer, quanto maior a octanagem, melhor é o combustível. Nos Estados Unidos, adiciona-se a gasolina metanol para aumentar a sua octanagem. É um antisséptico, né? Nós estamos vivendo uma época em que nós temos uma relação muito grande com o etanol na forma de álcool gel, justamente porque ele é antisséptico, né? Ainda é utilizado na produção do biodiesel, né? O biodiesel brasileiro é uma reação em que usa o óleo vegetal com o etanol, em que se produz o biodiesel, que é adicionado ao óleo diesel. E ainda na produção de bebidas alcoólicas, você vê que você ingere etanol, ele é menos tóxico que o metanol. O diálcool mais comum, mais comercializado e consumido no mundo é o etileno glicol. Quando a gente fala glicol, quer dizer que é um diálcool. O etileno glicol, CH2OH, CH2OH, também é chamado de etano 1,2-diol. Ele é um líquido incolor, igual etanol, metanol, mas ele é menos volátil. Posso dizer que ele não é volátil, ele não evapora. E ele é muito utilizado como anticongelante. Por quê? O etileno glicol, ele é muito solúvel em água. Então, ocorre um fenômeno que a gente diz que é o fenômeno crioscópico, que se você dissolve o etileno glicol na água, a temperatura para a água congelar, ela baixa. Por exemplo, água pura congela a 0 graus Celsius. Se eu colocar etileno glicol, a
água vai congelar numa temperatura abaixo de 0 graus. Por isso que chama de anticongelante, quer dizer, impede que a água congele numa temperatura que ela congelaria tipo a 0 graus Celsius. E quanto mais etilenoglicol se dissolver na água, mais abaixa a temperatura para a água congelar. Então a gente diz que aumenta a faixa em que a água se mantém líquida. Então o etilenoglicol ele também é usado em radiadores de carros, de automóveis. O radiador é um aparelho que tem no carro que dentro dele tem água. A função da água que tem nesse radiador é resfriar o motor. A gente fala o sistema de arrefecimento. Então, num país frio, é ideal que essa água do radiador não congele, senão não vai fazer o sistema de resfriamento do motor. Porque a água tem que circular, né? Então coloca etilenoglicol na água de radiador de automóveis de países frios para impedir que a água congele. Em países tropicais, como o nosso, coloca etilenoglicol na água do radiador, mas é para outro motivo, para impedir que a água ferva. Porque da mesma forma que o etilenoglicol, ao ser dissolvido em água, diminui a temperatura para a água congelar, ele aumenta a temperatura para a água ferver. Então, se a água a 1 atm, ela ferve a 100 graus Celsius, se eu colocar etilenoglicol, ela ferverá, mas numa temperatura mais elevada. Então, por isso, o chamado fluido de radiador, que se usa comumente, é o etilenoglicol. Então, ele é muito utilizado como anticongelante na produção de cervejas, na produção de sorvetes, isso com a função de anticongelante, e em radiadores para impedir que a água congele ou então ferva no radiador. Então, é o glicol, quer dizer, é o diálcool mais comum, mais consumido no mundo. E o triálcool mais consumido no mundo é a glicerina. A glicerina é também chamado de glicerol, é também chamada de, o nome oficial é propano 1,2,3-triol. É o triálcool mais comercializado no mundo, são 3 carbonos, 3 hidroxilas, portanto é um líquido incolor, mas é muito viscoso, muito grosso. A glicerina, ela é utilizada quando se quer segurar a água, quando se quer evitar que a água evapore. Então usa glicerina em alimentos, por exemplo, o panetone só tem um prazo de validade grande porque ele tem em sua composição glicerina. A glicerina se liga fortemente às moléculas de água, evitando então que o panetone resseque. Então essa é a diferença do pão comum e o panetone. No pão comum resseca muito rapidamente porque não tem glicerina. Quando se quer que um bolo fique com uma textura melhor, um bolo com um brilho melhor, costuma adicionar glicerina à massa do bolo. Então, quando você quer obter massas na culinária em que elas estão menos ressecadas, mais hidratadas, é comum adicionar glicerina. Glicerina pode ser ingerida, não é tóxica em pequenas quantidades. Mas também se usa muito a glicerina na produção de cosméticos, toda sorte de cosméticos, né?
com a função de ser hidratante. Então, a glicerina, devido a essas hidroxilas alcoólicas, ela pode se ligar às moléculas de água, mantendo a hidratação da pele e aí potencializa a função hidratante do cosmético. Com isso, então, nós terminamos a discussão dos álcoois e na próxima aula discutiremos os fenóis, mais tipos de funções oxigenadas. Até lá!